A questão número 5 tem aqui, o que é isso aqui? Pódio, né? Já tá usando aqui negócio de Olimpíada. E essa Olimpíada Michuruca de 2020, que não foi ninguém, né? Por causa da pandemia. Então olha aqui, tá falando sobre isso aqui, que são pódios, né? Onde fica aqui o primeiro, o segundo e o terceiro colocado das competições. Os pódios usados em competições costumam ser formados por 3 paralelepípedos retângulos justapostos. Aqui, 1, 2, 3, são 3 paralelepípedos retângulos. Certo, sabe-se que as dimensões do pódio utilizado para futebol, por exemplo, precisam ser maiores do que as dimensões do pódio utilizado em competições individuais. Aqui, né? Um pódio utilizado para o futebol olímpico. É porque tem que caber mais gente aqui do time inteiro, né? Aqui não, é para esportes individuais. Você tem um vencedor, um segundo colocado e um terceiro colocado, certo? E aqui, continuando o enunciado, sobre as dimensões da figura 1, sabe-se que... Nossa, sabe-se que... Olha como é que eles escreveram sabe-se que... Sabe-se que... Então, sabe-se que são 3 paralelepípedos justapostos de alturas 17,5 centímetros, 28 centímetros e 40 centímetros. Sabe-se também que a base é um retângulo. Calma aí. A base é um retângulo. Então, ele falou sobre a figura 1, né? Então, esse aqui. Ele deu essas alturas aqui. Eu vou anotar, esse aqui é 17,5 centímetros, esse aqui é 28 centímetros e esse aqui é 40 centímetros, certo? E a base, sabe-se que é um retângulo, e aqui ele mostra esse retângulo visto de cima, né? É isso aqui. Então, sabe-se que é um retângulo formado por 3 quadrados idênticos, conforme a figura 3. Isso aqui, figura 3. Então você tem aqui um paralelepípedo, outro e outro. É o pódio visto de cima. Se o volume total da figura 1 equivale a 7% do volume total da figura 2, o volume total da figura 2 em metros cúbicos é aproximadamente... Então, olha que continha para fazer aqui, hein? Tem um bocado de conta. Ele fala que esse volume é igual a 7% desse volume. Então, a gente precisa primeiro calcular esse volume aqui. Depois tem que ver esse negócio aí de 7%. E aí você fica sabendo o volume desse outro pódio aqui. E aí marca lá a resposta, tá em metro cúbico, né? Quanto é que é esse volume? Olha só. Esse volume você pode calcular como a soma de 3 paralelepípedos, né? Porque você tem as alturas e você tem as bases. Então, o primeiro tem uma base quadrada, o segundo também tem uma base quadrada, o terceiro também tem uma base quadrada. Ele falou que a base total é retangular, porém, cada uma dessas é quadrada. É só você olhar aqui as medidas, ó. Isso tudo aqui é 1,5 metros. Isso aqui é 50 centímetros, que é também meio metro. Então você tem aqui meio metro, aqui você dividindo por 3, vai ficar com meio metro, meio metro, meio metro. Cada quadrado desse é um quadrado de lado meio metro. Então, cada quadrado desse é assim, 0,5 metro, 0,5 metro. Então, desenhei essezinho aqui. Passei para metro porque ele quer o volume em metros cúbicos, né? Então, a gente tem que utilizar as medidas em metros. Então, como é que você vai fazer cada volume? Você vai pegar o produto das 3 dimensões. Esse aqui, por exemplo, que dimensões você vai pegar? Você vai pegar meio metro, porque isso aqui é assim, ó. É um paralelepípedo, né? Aqui não está aparecendo tudo, todas as arestas. Mas o volume do paralelepípedo você calcula assim, você multiplica as 3 dimensões. Essa dimensão aqui está dada em centímetros. A gente vai ter que passar para metros. Não é assim? 28 centímetros não é a mesma coisa que 0,28 metros? É só andar 2 casas com a vírgula, né? Então, esse volume aqui, você vai calcular assim.
é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,28. Vai ter que fazer essa conta. Esse outro aqui, o 0,5 e 0,5 são os mesmos. Então, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 0,5 vezes... E esse 17,5 você vai passar para metros. Para passar para metros, é andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Então, isso aqui é 0,175 em metros. Então, tá todo mundo em metro aqui. Aqui, esse outro... também é 0,5 vezes 0,5 vezes 40 centímetros. 0,5 vezes 0,5 vezes 40 centímetros é quanto em metros? 0,4 metros. Agora, olha só. Você tem que fazer essa multiplicação, essa multiplicação, essa multiplicação, somar tudo, e aí você fica com o volume desse pódio, que eu vou chamar de V1. Esse aqui eu estou chamando de V2, tá? Volume 1, volume 2. Então, você vai ter que fazer multiplicação, 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 somar tudo, você fica com V1. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar essa contaria toda aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de somar isso tudo, eu vou pegar esse pódio, vou desmontar e vou colocar assim, ó. Eu vou colocar esse de baixo. Que tem altura 0,28. Aí eu vou pegar esse aqui e colocar em cima desse, que tem 0,4, é a mesma coisa que 0,40. E vou pegar esse último aqui, que tem 0,175. 0,175. Então, isso aqui ficou um paralelepípedo retângulo grande, igual a soma desses três. E o volume desse é igual ao volume disso aqui. É como se você desmontasse. Quando você desmonta uma figura sólida e rearruma ela em outra posição, o volume continua sendo o mesmo, só que ele tem outro formato. Então, ao invés de fazer essa multiplicação e essa multiplicação aqui, eu vou trabalhar com esse aqui, que está mais fácil. Ele tem uma base aqui com dimensões 0,5 e 0,5. Ele tem uma altura que é igual à soma dessas três medidas. Quanto é que dá a soma dessas três medidas? Ó, eu vou colocar todo mundo aqui com três casas decimais para poder somar. Então, 0,400, 0,280, tá todo mundo com três casas decimais. Agora a gente pode somar. Isso aqui vai ficar 5. Aqui 7 mais 0 mais 8 dá 5. Vai 1. Aqui 1 mais 1, 2, 2 mais 4, 6, 6 mais 2, 8. Então, 0,855 é a altura total. Presta atenção para não somar errado, tá? Então, esse volume V1, você calcula desse jeito aqui, que faz uma multiplicação só. É 0,5 vezes 0,5 vezes 0,855. Que maldade, hein? Dá essas contas aí. Olha só, 0,5 vezes 0,5 dá quanto? Você faz 5 vezes 5, 25. Faz com inteiros. E aí depois você coloca uma, duas casas decimais. Então isso aqui vai dar 0,25. Aí você tem que multiplicar por isso aqui, 0,855. Pronto, tá aqui o volume. Claro que eu tenho que fazer essa multiplicação, né? Mas calma aí, você não precisa fazer ela ainda. Olha a malandragem. Você, na verdade, não precisa desse valor. Você pode deixar ele indicado assim. O que você quer, na verdade, é esse volume aqui. Você não quer esse. É claro que esse aqui é usado para calcular esse, mas você não precisa deste número. Você vai precisar desse resultado. E como é que a gente faz? Ele não falou que esse volume aqui é 7% desse? Então você pode esquematizar isso assim, ó. O V1, ele é a mesma coisa que 7% de V2. O V1 é 7% de V2. Você quer esse V2 aqui. Então a gente pode escrever o seguinte: como que você calcula 7%? Você divide por 100 e multiplica por 7, não é isso?
7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, a conta que está representada aqui é a seguinte: pega-se o valor de V2, aí você vai fazer a seguinte operação, vai dividir por 100, divide por 100, e esse resultado você vai multiplicar por 7. E aí você vai ficar com o resultado que é o V1, que dá isso aqui. Que eu não vou fazer essa conta agora. Olha só, isso aqui é maldade. É para você ficar multiplicando, dividindo, aí você erra em conta. Essa que é a maldade desse problema. Mas vamos evitar ficar fazendo conta sem necessidade. Eu, partindo desse V2 aqui, que é justamente o que eu quero descobrir, eu dividi por 100, multipliquei por 7 e deu como resultado isso aqui, que é a mesma coisa que isso, 0,25 vezes 0,855. Então, sabendo isso, eu quero saber isso. Qual é a conta que a gente faz? É só você passar o filme de trás para frente, né? Você, para vir daqui para cá, você vai fazer as operações inversas. Então, primeiro, você vai fazer o inverso dessa operação. Qual é o inverso da multiplicação por 7? É a divisão por 7. Você faz o inverso, né? A divisão é o inverso da multiplicação. E depois, para você chegar nesse número aqui, qual é a conta que você vai fazer? Você vai, ao invés de dividir por 100, você vai multiplicar por 100. E aí você chega nesse valor aqui. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Vamos pegar esse valor aqui, que já escrevi aqui. Vou dividir por 7 e multiplicar por 100. Aí eu fico sabendo isso. Dividir por 7 e multiplicar por 100, eu posso escrever assim. Dividir por 7, eu vou aqui colocar uma fração que tem um denominador 7 e um numerador 100, tá certo? Isso aqui não é a mesma coisa que multiplicar por 100 e dividir por 7? Isso. Então, essa é a conta que você vai fazer. E você pode agora fazer simplificações. Olha aqui, 100 vezes 0,25, multiplicar por 100 é andar 2 casas com a vírgula. Então isso aqui vai ficar 25. Eu multipliquei esse fator por esse fator aqui. Agora falta você colocar aqui vezes 0,855 e dividir por 7. Olha, acho que agora não tem jeito, hein? Vai ter que fazer essa conta aqui. Vamos ter que fazer essa multiplicação e depois fazer a divisão por 7. Mas pelo menos é uma quantidade menor de contas, né? Então vamos lá, 25 vezes isso aqui vai ficar 855. Vou multiplicar por 25, depois eu vou colocar 3 casas decimais. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 5, 25, vão 2. Aqui 25 mais 2, 27, vão 2. Aqui vai dar 40 mais 2, 42. 2 vezes 5, 10, vai 1. Aqui 10 mais 1, 11, vai 1. E aqui 16 mais 1, 17. Somando tudo, 5, 7, 3, 11, vai 1. Então, 21.375. E agora coloco 3 casas decimais, porque não é 855, é 0,855. Então, 3 casas decimais. Pronto. Isso aqui é o resultado dessa multiplicação. 21,375. Agora a gente tem que dividir isso por 7. Vai dar 3, né? Olha aqui. 21,375 dividindo por 7, isso aqui vai ficar 21 por 7 dá 3, resto 0. Chegou a vírgula, então coloca uma vírgula aqui. Abaixo 3, 3 por 7 não dá, dá 0. Então resto 3. Abaixo 7, 37 por 7 vai dar 35 por 7 dá 5, né? Então isso aqui vai ficar 5, resto 2. Abaixa mais um 5 aqui, 25 por 7 dá 3. Pronto, isso aqui vai dar 3,053. O quê? Qual a unidade? Bananas? Não, é metros cúbicos. A gente calculou um volume aqui em metros cúbicos. Tá vendo? A gente nem precisou ver quanto que é esse valor aqui. Não interessou. Porque eu queria fazer essa parada aqui de 7%, né?
Então o 7 e o 100 já foram trabalhando aqui nas multiplicações e divisões. E aí achamos o resultado do pedido, que é o volume desse pódio. 3,053 metros cúbicos. E agora olhando as respostas, lendo a pergunta, se o volume total da figura 1 equivale a 7% do volume total da figura 2, então o volume total da figura 2, que é isso que a gente calculou aqui, em metros cúbicos é aproximadamente 3, né? Então, 3, olha aqui, resposta correta, letra B de Bravo.